Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Que gigantes são esses? Os irmãos já sabem. Os gigantes da Palavra de Deus, os gigantes da patrística, os gigantes da Reforma Protestante, os gigantes do puritanismo inglês, os gigantes do neocalvinismo holandês e também os gigantes do mais odierno neopuritanismo que temos aqui no mundo. O Ministério Cinco Solas, o qual este conteúdo está trazendo para você em uma de nossas mídias sociais, é um ministério para-eclesiástico que serve para alimentar o povo de Deus com uma boa teologia, bem como servir a esse mesmo povo do Senhor para que possa crescer em piedade, crescer no estudo da santa palavra do nosso Deus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos devocionais, pequenos estudos devocionais que temos feito, que temos considerado em fazer para a honra, a glória e o nome do nosso Deus no livro de Gênesis. E olha só, nós já estamos no capítulo 5. Então, abra sua Bíblia comigo e vamos ler Gênesis capítulo 5, versículos 1 a 5. Como você já sabe, eu procuro utilizar, nós do Ministério Cinco Solas utilizamos justamente a versão Almeida Revista e Atualizada, a famosa ARA. Então abra a sua Bíblia e leia comigo Gênesis capítulo 5, versículos 1 ao 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Palavra do Senhor, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos alimenta, pela Tua palavra que nos conforta, que nos consola, que nos disciplina no poder do Teu Espírito Santo. Nos livra, Senhor, de falarmos qualquer heresia e abre nossos ouvidos e coração para fazermos o que Te agrada e leva nossa mente cativa às Escrituras Santas. Senhor Deus, toma conta de nós, nos abençoe, nos guarde e nos proteja, no nome santo do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, como sempre fazemos, eu gosto de apresentar aos irmãos os textos comparativos, para que nós possamos compreender muito bem esta perícope a qual estamos nos debruçando para a glória do nome do nosso Deus. Então, vamos ler comigo aqui na Nova Almeida Atualizada a mesma perícope. Assim diz a Nova Almeida Atualizada. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Vamos agora ler a mesma perícope na Nova Versão Internacional. Deixa eu colocar aqui para vocês a Nova Versão Internacional. Assim diz a palavra do nosso Deus.
Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Essa é a Nova Versão Internacional. Vamos ler agora a mesma perícope numa versão histórica, bem tradicional, que é a Revista e Corrigida do ano 1914. Vamos ler? Diz assim: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Seth. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Seth, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, e foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E por último, vamos ler a mesma perícope na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: Esta é a lista dos descendentes de Adão, quando criou os seres humanos. Deus os fez parecidos com ele. Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho, que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 930 anos de idade. Sempre interessante, meus irmãos, nós observarmos estas outras traduções no nosso idioma, porque nos ajuda a compreender melhor o texto. Lendo essas diversas traduções, que são boas traduções, apenas com finalidades um pouco diferentes, algumas traduções bem mais próximas, ipsiliteres, quase que exatas no original em hebraico, e outras um pouco mais interpretativas, um pouco mais dinâmicas, tentando aproximar a linguagem para a nossa realidade, mas todas são boas traduções. Graças a Deus, em português nós temos homens e mulheres que trabalham, que labutam nos institutos bíblicos e que fazem essas traduções do original para nós. Bem como isso faz com que nós possamos ter um aparato melhor, instrumentos melhor para estudarmos a palavra de Deus com essas comparações. Então, vamos prosseguir agora com algumas referências cruzadas, as quais eu acho importante que nós venhamos justamente a citar, a fazer referências aqui para os irmãos. A primeira referência cruzada que eu gostaria de ler para os irmãos e que vai facilitar esse nosso estudo devocional se encontra justamente aqui em Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 26 a 28. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Outra referência que nós podemos utilizar para a melhor compreensão da perícope que nós estamos estudando, ela se encontra justamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 4, que diz assim: palavra de Deus: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Aqui é o Senhor Jesus falando que desde o princípio o Criador nos fez homem e mulher. Outra referência interessante está em Gênesis capítulo 4, versículo 25, que diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E a última referência cruzada que nós podemos utilizar para melhor estudarmos devocionalmente esta perícope está em 1 Crônicas, capítulo 1, versículos 1 a 4, que diz assim: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Então nós podemos observar que tanto nos textos comparativos que nós utilizamos, bem como nessas referências cruzadas, nós podemos observar algumas coisas importantes, principalmente no que concerne a descendência de Adão, a genealogia de Adão, e esta descendência tendo sido tornada à semelhança de Adão. Logo nós iremos observar por que as Escrituras dizem que a descendência de Adão foi gerada conforme a sua imagem. Note bem esta expressão que está bem aqui, no versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. É bem aqui, ó. Gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Anote que nós iremos chegar nisso aí. Mas nós temos também outras passagens paralelas que eu separei para os irmãos e eu gostaria de ler. Vamos ler em Gênesis capítulo 5, versículos 2 a 6. Assim diz a palavra de Deus. Bom, na verdade não, 2 a 6 nós já estamos lendo, né? É apenas o versículo 6. Versículo 6 diz assim: Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Já mostra que a descendência de Sete. Porque os versículos 1 a 5 já está na tela para vocês, que é a perícope que nós estamos estudando. E a passagem paralela que eu gostaria de ler é o versículo 6, que diz: Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Vamos agora, depois de visto esse versículo, bem como as demais passagens paralelas e textos de referência, vamos agora considerar versículo a versículo esta perícope, começando com este nosso versículo primeiro, que eu vou marcar aqui para os irmãos. Este é o livro da genealogia de Adão,
no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Meus irmãos, nós podemos perceber que Adão foi criado perfeito. Adão foi criado santo. Adão foi criado piedoso, verdadeiramente bom, em comunhão plena com Deus, que passeava, caminhava com Adão no jardim do Éden pela viração do dia. Ou seja, Adão foi criado conforme a imagem e a semelhança de Deus. Que maravilha! Agora, infelizmente, por conta da desobediência de Adão, o pecado entra no mundo. E o pecado de Adão irá manchar essa realidade. Esse versículo primeiro reforça aquilo que nós já compreendemos da criação original de Adão. Repare que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Então, Adão foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Perfeito, santo, piedoso, bom, em perfeita comunhão com Deus. Isso vai mudar. Isso mudou por causa do pecado. Vamos agora para o versículo 2. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Meus amados, homem e mulher foram criados pelo Senhor Deus com a mesma dignidade. Ambos, homem e mulher, a semelhança e imagem do Senhor Deus. Apenas com funções diferentes, como nós vimos em perícopes anteriores. O homem, como o representante federativo da raça humana. O homem, como coroa da criação. A mulher, mesmo tendo a mesma dignidade de Adão, mas com uma função diferente. Sendo coroa de Adão, sendo auxiliadora de Adão. Uma auxiliadora idônea, portanto, uma auxiliadora com a mesma dignidade, feita à imagem e semelhança de Deus. Um casal, meus amados irmãos, deve ser, por ordem divina, um homem e uma mulher. Qualquer coisa diferente disto é pecado. Um casal, originariamente, criados pelo Senhor, esse casal criado pelo Senhor, é homem e mulher, macho e fêmea. Qualquer coisa que vá além ou aquém disto é pecado e é um desvirtuamento da santa palavra de Deus. Meus amados, ambos, homem e mulher, foram chamados pelo mesmo nome pelo Senhor. A saber, em hebraico, foram chamados de Adam, que quer dizer homem, que quer dizer ser humano, no mesmo dia em que foram criados. Foram chamados de Adam, de homem, de seres humanos. Inclusive, uma das versões que nós lemos no texto comparativo traduz esse termo Adam como ser humano, como humanidade, conforme relatam as Escrituras. Vamos ao versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Meus irmãos, Adão foi criado, como nós vimos,
conforme a imagem e semelhança do Senhor Deus, em perfeita comunhão com seu Criador, em perfeita santidade, a coroa da criação do Senhor Deus. Só que, infelizmente, após o pecado, Adão gera um filho à sua semelhança, e não à semelhança de Deus. A sua semelhança de Adão, porque pecador, porque decaído, rebelde, morto em seus delitos e pecados. Repare que Adão foi criado por Deus conforme a imagem e semelhança de Deus. E Adão agora gera o seu filho Sete conforme não a imagem de Deus, mas conforme a sua imagem, um homem pecador, um homem morto em delitos e pecados. Aqui nós podemos observar claramente a doutrina do pecado original, transmitido por Adão a todos os seus descendentes, à exceção de Cristo, que nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Então repare que em Cristo nós temos como a nova criação, o segundo Adão. Como Adão, o primeiro, o de Gênesis, capítulo 3, não cumpre o pacto de obras, ele decai, ele peca, e com isso ele transmite aos seus descendentes a sua natureza decaída, a sua natureza em rebeldia contra o Senhor Deus. Em Cristo isso é mudado. Porque Cristo, como segundo Adão, cumprindo toda a lei e os profetas, nos salva e nos resgata para o nosso Deus e Pai. Vamos ao versículo 4. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Eu fico muito triste quando muitos irmãos, até inteligentes, que têm um certo destaque nas mídias sociais, que eu não duvido que são nossos irmãos em Cristo, não duvido da sua piedade, não duvido de que sejam realmente homens e mulheres de Deus, mas que tentam mitigar, tentam diminuir o poder e a veracidade do que está registrado em verbos, ou seja, ipsiliteres, ou seja, como está escrito aqui, principalmente essas eras, cronologias e idade. Como se para um Deus que traz a existência ex nihilo, ou seja, aquilo que não existia meramente por sua palavra, por sua vontade, como haja luz e a luz foi feita, como se fosse difícil para esse mesmo Deus dar condições naturais aos primeiros homens que habitaram a terra de viverem muitos anos como Adão, que após 800 anos teve filhos e filhas. Meus amados, a cronologia e as idades apresentadas nas Escrituras, elas são sim dignas de toda a nossa fé, de toda a nossa confiança, pois também é a palavra de Deus. Toda a Escritura é a palavra de Deus, diz Paulo a Timóteo. E sendo a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é eficaz, ela é infalível, não pode ser mitigada. Gênesis não é um livro poético, é uma narrativa histórica, precisa, perfeita. Vamos agora ao último versículo desta perícope.
Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Meus amados, a morte, ela passa a ser uma constante a partir da queda de Adão. A morte não é natural. A morte é consequência do pecado. Por isso que nós nos espantamos tanto com a morte. Por isso que nós, ainda que venhamos a dizer ou a querer achar que a morte é natural, é normal, não. A morte nos assombra, nos atemoriza, nos causa sofrimento, nos causa dor, nos causa um sentimento de perda. A morte não é natural, ela é consequência do pecado e o pecado gera morte. Após a queda, a morte passa a ser uma triste e infeliz realidade a todos os seres humanos. Não é à toa que a morte será o último inimigo a ser vencido, pois Cristo venceu a morte. Cristo é a primícia dos ressurretos, nosso Salvador e Libertador. O segundo Adão, que cumpriu perfeitamente o pacto de obras em nosso lugar. Amém e aleluia, meus amados irmãos. Eu também anotei aqui no meu caderninho alguns comentários de alguns autores, de algumas obras que eu possuo para enriquecer esse pequeno estudo devocional com os irmãos. Eu queria, por exemplo, ler para os irmãos um comentário que eu encontrei aqui no Summarized Bible, Complete Summary of the Old Testament, que diz assim, esse comentário faz um sumário aqui do capítulo 5 para que nós possamos compreender melhor este capítulo 5. Que eu vou ajeitar de novo aqui para vocês. Então, ele identifica este comentário, o conteúdo, os personagens principais, a conclusão, a palavra-chave, os versículos fortes do capítulo 5 e fatos marcantes. Conteúdo. O capítulo 5 inteiro, ele vai falar sobre as gerações de Adão até Noé. Os personagens principais são Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. A conclusão deste capítulo 5, aquilo que nós podemos apontar como mais importante, é que por meio do homem veio a morte. Em Adão, todos morrem. Em Cristo, todos os que creem serão vivificados. A palavra-chave deste capítulo, de acordo com este comentário, é gerações. Por isso que o capítulo 5 inicia com a seguinte frase: este é o livro da genealogia de Adão, das gerações de Adão. O versículo forte é o versículo 24. Vamos ler o versículo 24? Deixa eu encontrar aqui. Versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ou seja, apesar de todos os pecados que nós podemos observar, desde a queda de Adão, apesar da morte entrando no mundo, por meio da sua graça, Deus ainda conserva os seus eleitos, os seus santos, e os capacita de forma sobrenatural, por meio do seu Espírito Santo, para que possam andar com Deus, como Enoque andou, e Deus o tomou para si.
Versículo forte. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Fatos marcantes. Deixa eu voltar aqui na nossa perícope. Fatos marcantes que nós podemos observar aqui pelo comentário que eu estou lendo para os irmãos. Enoque, o sétimo depois de Adão, foi trasladado e transformado no troféu do poder de Deus sobre a morte. Então você repare, Enoque foi trasladado. Então, mesmo em meio ao pecado, à morte, Deus retira desta geração um homem que andou com ele. E Deus o traslada vivo para os mais altos céus. E aqui o autor deste comentário, ele usa uma expressão bonita. O troféu do poder de Deus sobre a morte. Que maravilha. Eu também quero ler para os irmãos o comentário do puritano Matthew Henry, que ele faz sobre esse texto. O puritano Matthew Henry diz assim com relação aos versículos 1 ao 5. Adão foi criado à imagem de Deus, mas quando caiu, gerou um filho à sua própria imagem, pecador e corrompido, frágil, miserável e mortal, como ele mesmo. Não apenas um homem como ele, constituído de corpo e alma, mas um pecador como ele. Isso era o inverso daquela semelhança divina na qual Adão foi criado. Tendo-a perdido, ele não pôde transmiti-la à sua semente. Adão viveu ao todo 930 anos e então morreu, de acordo com a sentença que lhe foi proferida: ao pó retornarás. Embora não tenha morrido no dia em que comeu o fruto proibido, naquele mesmo dia tornou-se mortal. Então começou a morrer. Toda a sua vida posterior foi apenas um adiamento, uma vida perdida e condenada. Foi uma vida debilitante e moribunda. A vida do homem é apenas morrer gradualmente. Então, o puritano Matthew Henry acentua no seu comentário aquilo que nós apresentamos aos irmãos anteriormente. A queda de Adão traz morte e, consequentemente, ele deixa como legado para os seus descendentes a sua natureza decaída. Ele gera os seus descendentes conforme a sua imagem de um homem pecador e por isso morre. E não é à toa que alguém uma vez disse que o homem já nasce morrendo. O homem já nasce morrendo. Quando um bebezinho é tirado do ventre materno, logo em seguida, as suas células já começam a morrer. As suas células já começam a envelhecer. Por quê? Porque somos pecadores. E nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Só em Cristo Jesus nós teremos vida eterna e vida em abundância. Um outro comentário que eu separei para os irmãos é o comentário do William MacDonald, no seu comentário bíblico popular. Ele diz assim: o capítulo 5 registra a linhagem do Messias desde Adão até Sem, filho de Noé, conforme Lucas, capítulo 3, versículos 36 a 38. Tem sido chamado de as badaladas do sino da morte, pelo número de vezes em que a expressão "e morreu" é repetida em Gênesis capítulo 5, versículos 1 a 17. Adão foi criado à semelhança de Deus. Sete nasceu à semelhança de Adão. Entre a criação de Adão e o nascimento de Sete ocorreu a queda. A partir de então,
a imagem de Deus no homem se desfigurou por causa do pecado. O versículo 5 registra o cumprimento físico das consequências que Deus decretou em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Quanto ao cumprimento espiritual, este ocorreu no instante em que Adão pecou. No instante em que Adão pecou, meus amados irmãos, ele morreu espiritualmente. Ele se tornou morto em seus delitos e pecados. Já o cumprimento físico se dá 930 anos depois, com a morte física de Adão. Separei também o comentário do Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, na sua obra famosa Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento. O professor Carlos Oswaldo assim nos ensina: o registro da linhagem de Adão, por meio de Sete, demonstra o efeito da maldição e a esperança da libertação da mesma, conforme ilustrada pelo traslado de Enoque e pelo nascimento de Noé. O versículo 1 diz assim: Adão, feito à imagem de Deus, gera um filho em sua imagem, pecaminosa, e depois ele morre. A palavra hebraica usada aqui é toledoth. Ela é usada para marcar histórias familiares em Gênesis. Informações genealógicas frequentemente acompanham as histórias familiares, como neste capítulo. De modo geral, existem dois tipos de genealogia no Antigo Testamento: linear e vertical. As genealogias lineares, elas focam em uma pessoa em cada geração. Elas conectam um indivíduo a um ancestral específico em uma geração anterior. Já as genealogias verticais, que são segmentadas, tratam de mais de uma pessoa por geração. Elas retratam relacionamentos dentro de uma geração e de uma geração para outra. Em Gênesis capítulo 5, versículos 3 a 31, o professor Carlos ele nos ensina que a genealogia dos versículos 3 a 31 é deliberadamente organizada para concluir com Noé e seus filhos, em preparação para a narrativa do dilúvio. As gerações são descritas com uma fórmula. Cada pessoa recebe a mesma descrição. E a fórmula que o professor Carlos aqui nos apresenta é assim: quando A viveu X anos, gerou B. Depois de gerar B, A viveu Y anos e teve outros filhos e filhas. E todos os dias de A foram X mais Y anos. Então ele morreu. Esta é a fórmula que Moisés utiliza aqui para apresentar esta genealogia. Só que o professor Carlos apresenta que este padrão ele é quebrado apenas duas vezes, nos versículos 22 e 23. O caso incomum de Enoque, que foi trasladado, que andou com o Senhor Deus, ele exige uma quebra de fórmula. O nascimento de Noé, no versículo 29, que é o clímax dessa lista, também interrompe este padrão, pois o pai de Noé descreve o destino especial de seu filho. O professor Carlos continua comentando aqui o versículo 3 do capítulo 5. Ele apresenta assim: esta frase ecoa a linguagem de Deus sobre a humanidade ser a sua imagem. A palavra hebraica usada para imagem aqui é tselen. Tselen nem sempre é usada para se referir a um objeto físico no Antigo Testamento. A palavra tselen, ela pode ser usada metaforicamente para se referir a objetos ou atributos abstratos. No Salmo 39, versículo 6, por exemplo, é frequentemente traduzido como sombra e refere-se à brevidade da vida. Já no Salmo 73, 20,
é tipicamente traduzido como uma espécie de fantasma, espírito. Ao se referir a Deus, Tselem provavelmente se refere a um tipo de representação de Deus, que não implica atributos concretos ou físicos de Deus. Após a morte de Abel e o exílio de Caim, Deus concede a Adão e Eva outro filho. Então, meus irmãos, neste texto, nós podemos observar claramente, nesta perícope, a genealogia de Adão. A morte sendo uma constante no mundo. A descendência de Adão tendo sido gerada conforme a sua, de Adão, imagem e semelhança. Pecadora, caída, morta em seus delitos e pecados. A quebra desta maldição de morte em Enoque, que andou com Deus, como diz o comentarista que nós lemos agora há pouco, como uma espécie de troféu de Deus contra a morte. Ele traslada Enoque vivo aos mais altos céus, mostrando que o Senhor Deus, ele vence a morte. E em Cristo essa morte é vencida. Meus amados, eu espero que os irmãos tenham aproveitado, se alimentado deste pequeno estudo devocional, que tenha servido para aumentar a nossa fé e a nossa piedade. Em nome de Jesus e na comunhão do Espírito Santo. Fique com Deus e até a nossa próxima perícope, se Deus assim permitir.